Vamos ligar aqui. Quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos lares, aqueles que estarão nos ouvindo. E eu gostaria de falar sobre o desperdiçador, esbanjador. Sabe aquela pessoa que não liga porque tem, gasta. Muitas pessoas falam assim: olha, é o seguinte, a gente tem que viver a vida, tem que gastar mesmo. Deu vontade de fazer, faz. Nós vamos ver o outro lado disso, é importante. E à primeira vista eu quero falar sobre mordomia. Em outro momento nós vamos falar sobre mordomia da maneira integral. Mas hoje, para falar da história do esbanjador, do desperdiçador, vai para outra versão. Eu preciso falar sobre o administrador, sobre o mordomo. Antes, você precisa ter na sua mente uma coisa clara: você é administrador do reino de Deus. Amém? Amém. Fala assim comigo: todas as bênçãos de Deus passará pela minha mão. Faz assim com a sua mão. Fala assim: eis-me aqui, Senhor. Quem quer ser rico e abençoado aí? Glória a Deus. É gostoso ser rico, né? O difícil é você ser rico e entender que a sua riqueza não é sua. Um caso bem fácil de entender é Eliezer, o servo mais velho da casa de Abraão. Abraão era o homem mais rico daquele tempo. Servos, servas. Para você ter uma ideia, Abraão, ele conseguiu montar um exército de 300 homens para ir pelejar contra aqueles que saquearam Sodoma na época do seu sobrinho. Foi rápido. Mas eu quero que você entenda o seguinte, meu irmão e minha irmã, porque a gente às vezes conta a história, né? Eu sou rico, sou abençoado, tudo é meu, não é assim? É meu, o dinheiro é meu, o carro é meu, a casa é minha. A gente sabe, se a gente for colocar de molho os nossos miolos, a gente sabe que nada é nosso. A gente sabe. Para um pouquinho. Quando você morre, põe tudo dentro do caixão e leva. Sua riqueza vai ficar para alguém. Seu carro vai ficar para alguém. Seu cachorro vai ficar para alguém. Não, mas eu tenho que gastar, pastor. Olha, eu lembro quando meu pai era vivo, meu pai tinha muitas propriedades. Nós não tínhamos um chinelo. Meu pai amarrava os chinelos quebrados com arame para a gente vestir. Mas não tinha nem chinelo. Meu pai, às vezes chegava com um pacote de dinheiro assim, jogava na mesa. Pacote. Tinha muitas propriedades, mas nós vivíamos como se fossem pobres. Não usufruímos de nada. E uma certa feita meu pai disse assim: eu vou morrer, já estou velho, vou morrer, e eu não vou deixar nada para vocês. Eu vou queimar tudo, eu vou gastar tudo. E ele começou a fazer isso. Não deu tempo, porque ele morreu. Ele ainda deixou alguns terrenos e algumas casas. Por exemplo, uma parte dessa casa aqui é a herança que meu pai deixou. Mas o que eu quero te dizer nesta noite é o seguinte: você não possui nada. O que mais você tem que aparentemente você acha seu, não é. É o seu corpo. Se o seu corpo fosse seu,
de verdade, você podia fazer o que quisesse com o seu corpo, não é verdade? Mas não é. É Deus que fala, olha, com quem você pode casar. É Deus que fala com o que você pode gastar, o que você pode fazer com o seu corpo, o que não pode, porque o corpo é dele. A gente não entende muitas vezes. Aí você vê coisas na Bíblia, né? Olha, toma cuidado, não faça corte no seu corpo, né? Não faça corte. Tem pessoas que marcam o corpo, cortam o corpo, né? Naquele tempo havia lei para tudo. Então, se o corpo é nosso, eu faço o que quiser dele. Mas não é bem assim. A Bíblia diz assim: aquele que destruir o corpo, o meu corpo, Paulo fala isso em Coríntios, eu o destruirei. Por exemplo, você não pode fumar. Porque você está destruindo a vida que Deus te deu. Você está descontente com o seu corpo. Então, se o seu corpo fosse seu, você podia fazer o que quisesse. Não é verdade? E se você não pode fazer, se existem regras, é porque o corpo não é seu. Se alguém, veja, Coríntios 3,17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que é você, é santo. Amém, igreja? Amém. Hoje eu estava falando com aquela cantora, ela, algum tempo atrás, ela era crente, a serva de Deus, pregava, ia nos templos, ia na igreja, ministrava, e hoje ela desviou. Ela encheu de tatuagem o corpo, pintou o cabelo, né? Irmãos, eu sei que se a pessoa se converter com tatuagem, com corte, com piercing, não sei o quê, se a pessoa se converter, o Senhor perdoa e o Senhor salva, amém? Amém. É disso que eu estou falando. Mas vamos então lá para o livro de Gênesis, aonde Eliezer, ele é o mordomo mais antigo da casa de Abraão. Ele, a palavra de Deus diz que ele passava pelas suas mãos todas as riquezas de Abraão. Abraão confiava. Abraão, quando foi procurar, pediu para Eliezer buscar uma esposa para o seu filho. Ele deu na mão de Eliezer muitas riquezas, ouro, prata, um monte de especiaria, um monte. Então eu preciso, antes de entrar na questão do esbanjador, daquele que gasta o dinheiro, a palavra do Senhor nos diz, né? Não gastais, se não me fala a memória, Isaías também, não gastais dinheiro com aquilo que não é pão. Por que o Senhor, Ele quer nos abençoar? Como e por que o Senhor, Ele nos fala algumas coisas? Eu não posso gastar nem meu dinheiro, mas eu ganhei, eu trabalhei, eu levantei cedo. Você pode gastar com o que quiser, mas você pode também receber conselhos de Deus como gastar esse dinheiro. Deus não impede você de gastar o tipo de dinheiro. Deus não impede você fazer o que você quiser com o seu corpo. Mas se você der atenção para Deus, Ele vai dizer para você: faz isso, que é o melhor para você. Deus não está impondo. Deus não está obrigando você. Deus está dando conselhos para que você viva, para que você seja uma bênção nessa terra. Então a palavra de Deus diz assim: não gastar dinheiro naquilo que é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode
para você gastar bem o seu dinheiro. Amém? Glória a Deus. Louvado seja. Fica indignado comigo não, tá? Fica triste comigo não. Porque você pode fazer o que você quiser na sua vida. Mas se você quiser ouvir a Deus, Deus vai te dar direção, você vai ser uma bênção nesta terra. Tenho certeza absoluta, não vai te faltar nada em nome de Jesus. O filho pródigo então, ele pede a sua parte da herança. O filho pródigo pega a sua parte e ele começa a gastar sem regras. Irmãos, todos nós sabemos que o futuro a Deus pertence. O amanhã nós não sabemos do dia de amanhã. Se você vai viver, se você não vai, se você vai ter o que comer, se você não vai. O que Deus está dizendo? Deus ele quer ajudar você a ser um bom administrador, o administrador fiel. Porque tem o administrador fiel e tem o administrador infiel. Agora a palavra de Deus nos mostra aqui que esse menino, ele começa a gastar tudo. A Cris tem um versículo, né? Lembra daquele versículo que você estava falando, que quem é tolo gasta todo o dinheiro com... Lembra? Põe esse texto, eu gostaria de... Eu vinha pensando nesse texto que a Cris, né? O tolo gasta, se não me falha a memória, é isso, né? Gasta o seu dinheiro, tudo. Você recebeu? Ah, eu vou torrar, porque bom, dá uma vontade de gastar, né? Você recebeu o dinheirinho, vem na mão, vê o salário fechadinho, né? Bonitinho, gostosinho assim. Você fala, ai meu Deus, preciso gastar, preciso comprar roupa, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, preciso comprar um tênis, eu preciso comprar, eu preciso comer, eu preciso, eu vou gastar, eu vou pegar, fazer uma festa. Nós pensamos em gastar, mas nós não pensamos em guardar. Olha o que a Cris achou. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. Talvez você fale assim, pastor, o que você quer dizer? O que você quer fazer? Quer fazer com que o povo não gaste? Todos nós sabemos que Deus nos dá aquilo que nós necessitamos, amém? Todo mundo sabe. Deus não dá para você aquilo que você quer. Deus dá aquilo que você necessita. O que Deus está vendo? Veja bem, a palavra de Deus fala em Lucas que esse moço, o moço mais velho da parábola, o filho mais novo, o filho mais novo, ele então pega a sua parte da herança e começa a gastar. A Bíblia ali não diz, mas vamos ver na outra versão. Veja, ele começa a gastar com mulheres, né? Você sabe que o dinheiro mexe com a mente, o dinheiro mexe com o coração, com o ego. Todo mundo sabe que o dinheiro ele trabalha o aspecto emocional. Uma vez eu falei aqui, eu disse que se eu não tiver 20 reais no bolso para mim comer uma coxinha e tomar uma Coca-Cola, eu me sinto o cara mais pobre da terra. É uma questão psicológica. Tem pessoas que precisam ter o dinheiro para sentir que é uma pessoa abençoada. Olha o que a palavra de Deus diz: em poucos dias o filho mais novo ajunta tudo, parte para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens, ou seja, aquilo que o seu pai lhe entregou. Você percebeu que o pai
O filho pede a sua parte, a sua herança. Você viu que o pai não falou nada? O pai poderia dizer, não, eu vou dar nada. Você está pensando o quê? Eu não concordo com essa ideia de você ir embora, de você sair, não vou dar nada. Se quiser ir, pega a sua trouxinha e vai embora. Vai de chinelo e acabou, se vira. Não. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus dá igualmente para todos, amém? Deus dá para mim, Deus dá para Rosita, Deus dá para Edivaldo. Deus é um Deus que dá em abundância. Ele não dá um pouco para mim e mais para você. Ele não dá um pouco para você e mais para mim, não. Deus dá em partes iguais. O problema é o que é que você faz com aquilo que você recebe de Deus. Você não nasceu pior que eu, nem melhor que eu. Todas as riquezas que você recebe, eu recebo também. Você recebeu um corpo, você recebeu inteligência, você recebeu virtude, você recebeu dons, você recebeu sonhos, planos, projetos. Pode notar que um jovem sonha, não sonha? Sonha em ter um carro, sonha em casar, em ter uma casa, passear, irmão. Tudo isso precisa ser administrado. E você tem que tomar cuidado. A palavra de Deus diz que ele então, ele repartiu, né? Vamos lá naquela parte, ele vai para uma terra distante e ele começa então a gastar. Havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. O futuro você conhece? Você começa a ganhar dinheiro, começa a trabalhar, e você começa a fazer planos de como que você vai gastar. Não é assim? Como que eu vou gastar? Nossa, eu vou ganhar 5.000 reais. A primeira coisa, o que eu vou gastar? Qual a primeira prioridade? Eu preciso de roupa? Eu preciso disso, eu preciso daquilo, não é assim? Porque você não sabe que amanhã você pode perder o emprego. Você não sabe se amanhã uma doença terrível acomete a tua vida. Você não sabe. Você espera no Senhor. Se você é de Deus, você espera no Senhor. E a palavra de Deus diz que houve uma grande fome. Aquilo que ele não esperava aconteceu. Na maioria das vezes é assim. Nós somos surpreendidos por coisas que nós não esperamos. E é nessa hora que a gente se revolta porque nós não temos. A gente se revolta porque não tem dinheiro. A gente se revolta porque perdeu o emprego. A gente se revolta porque está doente. A gente se revolta porque não tem nada. Tudo isso são coisas que na nossa vida Deus vê. Jesus já tinha visto na parábola, tem certeza absoluta que Deus sabia que aqui haveria uma grande fome, porque Deus governa. Não foi assim o louvor que nós cantamos agora há pouco? Tudo governa. E só Deus pode te dizer, só Deus pode te falar: olha, os 7 anos das vacas gordas acabou. Olha, vai estar vindo aí 7 anos de vacas magras. Nós cantamos aqui: os que confiam no Senhor é como o monte Sião. Ou seja, confia no Senhor tudo o que você tem. No livro de Provérbios, capítulo 3, a palavra de Deus diz: honra o Senhor. Você não sabe o que é de amanhã, mas Deus pode fazer provisões, dar provisão. Deus pode alcançar e te dar vitória. Eu quero contar algo interessante. Muito bem, muito bem. Tá vendo? Nossa equipe ali está fazendo muito bem para nós. A palavra do
do Senhor nos diz a respeito da multiplicação de pães, amém? Quem conhece essa parábola? Multiplicação. Duas, a primeira e a segunda. E a palavra de Deus diz que o Senhor deu graças. Havia ali um menino que tinha 5 pães, 2 peixes. E a palavra de Deus diz que o Senhor pegou aquele lanchinho, aqueles poucos pães, aqueles poucos peixes, e abençoou, amém? Glória a Deus. Fala assim, levanta a sua mão assim para o céu e fala assim: Deus tem abençoado a minha vida. E crê nisso, glória a Deus. Lembra a frase que eu falei aqui anteriormente? Todas as bênçãos passam pela tua mão, pelo administrador, pelo mordomo fiel. Deus tem que confiar em você. Deus não coloca na mão de pessoas incompetentes, irresponsáveis, pessoas que gastam. Porque, irmãos, a bênção de Deus tem que passar pela tua mão. Deus não abençoa direto. Deus te dá a bênção e Deus quer que você administra bem aquilo que você recebe. A palavra de Deus diz então, o Senhor diz: quantos pães você tem? Ele diz: disseram 7 e uns poucos peixinhos. Eu pergunto: 7 pães e 2 peixinhos, é isso? É isso? E pouco aqui está 7 pães e os peixes. Eu pergunto: dá para 5.000 pessoas comer? Deus abençoou. Deus abençoou. O que eu quero dizer, porque o tempo nosso é curto nesta noite, eu quero dizer que quando o Senhor entrega, abençoou e deu para os discípulos, diga comigo assim: eu quero ser discípulo. Amém? Vai passar pela tua mão. Deus abençoou o pão e entregou na tua mão. Deus abençoou o pão e entregou na sua mão. E disse: agora você vai distribuir a bênção. Você está entendendo o que eu estou falando? A bênção tem que passar pela tua mão. Jesus abençoou os pães, os peixes, e entregou para os discípulos. E você, sendo discípulo, você é um abençoador. A palavra de Deus diz então que 5.000 pessoas comeram daquele pão. O Senhor queria alimentar aquela multidão que o seguia. E a palavra do Senhor nos diz que sobraram quantos cestos? 12 cestos foram. Peraí, mas não era 7 pães? Como que 7 pães encheram a barriguinha de 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios? E Jesus então disse assim: pega esses cestos, essa sobra, e joga tudo fora. Amém? Jesus disse, olha que coisa maravilhosa, meu irmão. Jesus diz assim: recolhe. Irmãos, a Bíblia não fala o que aconteceu com as sobras, com os 12 cestos de pães. Mas olha que coisa interessante, eles ajuntaram o que restou, o que sobrou. Encheram 12 cestos com as sobras. Versículo 14. Quando o povo viu Jesus
fazer esses sinais que clamou, sem dúvida, é o profeta que haveria de vir ao mundo. Mas veja, o que é que você faz com a sobra do teu prato? Tem gente que enche, é o olho grande, né? Enche aquele pratão enorme, aquela bacia, e come, mas o olho dele é maior do que a barriga. Aí o que acontece? Sobra, e o que ele faz? Joga fora. Irmãos, eu fico com medo quando eu vou comer. A minha mãe dizia que não pode raspar o prato. Os antigos não podia raspar, deixar um pouquinho. Eu, conhecendo essa palavra, essa parábola, essa história, e o que eu estou pregando para você, eu jeitosamente eu ajunto no cantinho um pouquinho e como. Irmão, não consigo jogar fora um grão de arroz. Ah, mas é feio, coisa feia, pastor. Diga isso para Jesus, que é feio. Irmãos, é triste. E eu vou te dizer que isso desagrada a Deus. Eu contei aqui uma parábola, e essa parábola eu disse para você que o esbanjador, ele é amigo do destruidor. Pega esse texto aí, amor. O esbanjador é amigo do destruidor. Se não me falha a memória, é Provérbios, claro, né? Desperdiçador, pode estar desperdiçador também, não me lembro bem. Por quê, irmão? Está jogando fora. Pega o dinheiro, gasta com qualquer coisa. Tudo que vem na tua mão, joga fora. Poderia você abençoar outras pessoas, mas não. O que alegra gente na sua obra e também mão de um grande desperdiçador. Continua procurando, veja, quem é relaxado em seu trabalho causa tanto estrago quanto aquele que destrói. São versões diferentes, né? Parece estranho o que eu estou falando, parece esquisito o que eu estou dizendo, mas pense, Deus te colocou nessa terra para administrar. E como que você administra? Você administra jogando fora, não dando interesse, não se importando, enquanto Deus se importa. Pode notar? Eu vou te contar uma coisa que é muito importante. Isso está registrado no livro de Isaías, capítulo 55. E você vai ver como que Deus trabalha. A palavra de Deus diz que a chuva, ela, quando ela desce, ela rega a terra, faz nascer a semente e depois retorna. Só o suficiente para regar a terra, e depois o sol vem e bate. É como se Deus mandasse o calor da terra, o calor do sol, esquentar a umidade. Está vendo essa chuva que está descendo aí? Ela subiu. E daqui a pouquinho essa chuva, você viu molhar tudo aqui, ela vai subir de novo. Ou seja, olha o que a palavra de Deus diz: a chuva e a neve desce dos céus e na terra permanece até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem semente para o agricultor e para os famintos. Continua, 11, tem mais? 11. O mesmo acontece com a minha palavra. Aí explica, eu a envio, e ela sempre produz fruto, ela fará o desejo de prosperar onde quer que eu a enviar. Ou seja, a chuva
a mesma chuva que desceu, que molhou, que regou, que fez produzir, agora ela sabe que tem que subir. O que eu estou falando? Eu estou falando que a bênção não pode permanecer, você não pode reter, você não pode reter a bênção. Quando a bênção vem na tua mão, você administra como a palavra de Deus te manda e devolve o restante, devolve aquilo que é do Senhor. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Ah não, pastor, eu vou ficar. Já viu aquelas pessoas que dizem assim: pastor, olha, é o seguinte, vai que amanhã eu fico doente, né? Profetiza que vai ficar doente. Vai que amanhã eu preciso, né? Eu preciso de um remédio. Irmãos, a palavra de Deus diz: não andeis ociosos por aquilo que você vai comer, por aquilo que você vai ter, né? No dia de amanhã, porque o Senhor, no dia de amanhã pertence ao Senhor. Glória a Deus! Faz o que Deus manda. Daqui a pouco, imagina que você é a terra e você está recebendo a chuva. Glória a Deus! E daqui a pouquinho essa chuva, ela vai subir de volta, em obediência. Não vivam preocupados com coisa alguma. Eles, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Não é essa parte? É Mateus, se não me engano, né? Que fala: não andais ansiosos por coisa alguma. Na verdade, porque o vosso Pai, o Senhor, Ele sabe o que você necessita. Irmãos, eu quero deixar aqui claro: nós somos administradores, e o que vem na nossa mão é para nós abençoarmos. E quando você abençoa, a bênção de Deus multiplica na sua vida. Aleluia! Amém? Glória a Deus. Então você é um abençoador. Espero que tenha sido claro exatamente. Por isso eu lhes digo, Mateus 6, 25, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais que a roupa. Às vezes a gente se preocupa, é coisa humana, é coisa de nós. Mas eu estou te dizendo, a palavra de Deus diz que o esbanjador, o gastador, claro que Deus, quando nós se convertemos, é que nem o filho pródigo, quando nós se convertemos, vou voltar para o meu pai, eu vou voltar para a casa do meu pai. Meu pai, né, tem tudo, tem comida, tem tudo, ou seja, a presença de Deus na sua vida faz a diferença. Esse filho mais moço, ele se converte, percebe o erro que ele comete, ele volta, mas ele se torna esbanjador, gastão, desperdiçador, gasta tudo que tem. Claro que Deus nos ama e Deus nos recebe de volta, claro, mas nós precisamos nos converter, porque sempre haverá uma seca, sempre haverá um dia difícil pela frente, e sem o Senhor nós não vamos conseguir administrar a nossa vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Esse tema é exatamente para a gente abrir os olhos, né? Tudo que vier na tua mão, não vá gastando que nem um doido varrido. Pelo contrário, é necessário. Faz uma pergunta para você: é necessário? Olha, eu estou precisando de uma roupa, é necessário? Olha, eu estou precisando de um tênis, é necessário? Olha, eu estou precisando disso, daquilo, é necessário? Lembre-se que Deus não nos dá aquilo que a gente quer, Deus dá aquilo que nós necessitamos.
Amém? Deus abençoe. Quero aqui agradecer cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui o Adriano com a gente, Adriano Lopes. Temos aqui a Lourdes Fontes, né? Deus abençoe. Não vou ler todos aqui, porque não vou mexer no celular, vai que dá um pane aí, né? Mas que Deus abençoe vocês, guarde vocês, guarde essa palavra no teu coração, amém? E tudo que Deus te der, administre com sabedoria, porque Deus não se agrada do esbanjador, amém? Deus abençoe, graça e paz, até domingo, se Deus quiser.